Você sabe aonde é? Sei. Acho que tá gravando já. Tá gravando. Tá, Tá? ótimo, então. Eu vou sair, aí você vê se parar de. A gente pode dar uma pausa aí agora. Ó, eu que dei a pausa. Vê se você consegue dar a pausa da gravação. Aqui, a Thalia já tá como anfitrião. Já tá, Eu né? já sim, eu acho que já tá com ela. É, eu acho que tá Então, bom. beleza. Então eu vou sair, que aí passa direto para você, tá? Ali, se quiser dar uma parada aí. Vocês têm alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Boa aula para vocês, tá? Ó, Obrigada, Paula. beijo. Maria, confirma se a gravação tá ok aí. Tá sim, tá gravando. Ah, então ótimo. Gente, eu vou desligar a câmera por causa da internet, porque eu acho que com a câmera desligada a gente corre menos risco de ter instabilidade. Eu vou usar os slides da Paula mesmo, porque eu acho que, como é uma revisão, fica mais fácil, né, de vocês acompanharem, relembrarem. Então, tá. Hoje eu vou falar sobre propulsão e mistura dos alimentos no trato gastrointestinal. E, ou seja, o que a gente vai falar? A gente vai falar como que esse alimento ele se movimenta, como que ele vai da boca até o ânus, como que ele é misturado. E como na última aula que teve de revisão com o Podara, vocês já relembraram os mecanismos envolvidos e tudo certinho, os conceitos, vai ficar bem tranquilo de entender essa parte, que essa parte é bem tranquila. Calma. Então, para a gente ter uma boa digestão, uma boa absorção, a gente precisa que o alimento ele passe por todo o tubo digestivo, que ele fica um tempo em cada local e ele precisa ser misturado, né? Para que as partículas elas possam sofrer a ação do suco gástrico, do suco intestinal, dos sucos digestivos em geral. E aí a nossa primeira etapa, ela vai ser a mastigação. Então, primeiro, a gente vai colocar o alimento na boca, e para isso vai ter uma série de reflexos que vocês não precisam decorar para essa prova. E aí vai soltar a musculatura da mandíbula, vários movimentos mesmo, vários reflexos, para a gente começar a nossa primeira etapa, que é a mastigação. Então, nessa primeira etapa, a gente vai ter os dentes incisivos e os dentes molares. Os dentes incisivos são esses dentes da frente, que a gente vai cortar o alimento, a gente vai rasgar o alimento. E a gente tem os dentes molares, que são os dentes de trás, que eles vão ter a função de triturar o alimento. E assim a gente vai começar, né, o processo digestivo pela mastigação. Ou seja, né, quanto mais a gente mastigar, melhor vai ser a digestão dos alimentos. E uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a mastigação é mais importante ainda para frutas com casca, para vegetais crus. E por quê? Porque a gente sabe que a gente tem nessas frutas, nos vegetais, uma membrana de celulose. E a gente não consegue digerir essa membrana de celulose, certo? Então, a gente precisa romper essa membrana para que o alimento seja digerido. Então, quanto mais a gente mastigar, melhor vai ser a digestão. Então, o ideal para a gente ter uma boa digestão, uma boa absorção, é que a gente tenha uma mastigação adequada para a gente facilitar esse processo. E aí, quem controla essa musculatura dessa primeira etapa, que é a mastigação? Quem vai controlar essa musculatura da mastigação é principalmente o quinto par craniano. O tronco encefálico também, mas principalmente o trigêmeo, que é o quinto par craniano. E aí, a gente já falou, né, da importância da mastigação para triturar os alimentos, e além disso, ela é importante por quê? Porque ela vai misturar o alimento, ela vai lubrificar o alimento, a saliva, vai quebrar o alimento, que é o que a gente diz, e iniciar a digestão. Como a gente sabe, a gente começa a digestão do alimento na boca, e vocês vão ver isso na aula de digestão e absorção mais detalhadamente, por causa da amilase salivar, e enfim. Aí, na deglutição, a gente passou essa primeira fase, que é a fase da mastigação, e aí a gente vai deglutir o alimento. Na deglutição, a gente tem 3 fases. A gente tem uma fase que é chamada de fase oral, e essa fase é voluntária, que é o que a gente pensa. A gente vai deglutir, vai engolir. E a gente tem mais outras 2 fases, que são involuntárias. Então, a primeira fase, que é a fase oral, é a fase voluntária. E as 2 outras fases são a fase faríngea e a fase esofágica. E essas fases são involuntárias.
Então, durante esse percurso do movimento, quando a gente vai deglutir, vai acontecer muitas ações. O alimento, primeiramente, acompanhando na imagem aí, que vai ficar mais fácil de entender, ele passa pelo palato duro, e vocês viram isso em anatomia, né? E aí ele vai ser pressionado pela língua. Então, o alimento ele vai ser pressionado pela língua, passa pelo palato duro, e quando chega no palato mole, esse palato mole ele vai subir. Por que que ele vai subir? Para bloquear, para o alimento não ir para as fossas nasais, porque o nosso objetivo é que o alimento vai para o esôfago. Ótimo. E, além disso, o alimento ele vai empurrar a epiglote, para ela fechar a laringe. Por quê? O alimento tem que ir para o esôfago. Se a gente não fecha, essa epiglote ele não fecha, ele vai para onde? Para a traqueia. Então, ou seja, né, tem uma série de eventos que acontecem que vai resultar na passagem do alimento. Essas imagens vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu estou falando. Então, uma aplicação que a gente pode dar, um exemplo que a gente pode dar, é quando a gente fala e a gente engasga. Por quê? Porque o reflexo ele não entende se a gente tem que fechar a laringe, se não vai fechar a laringe, se é para falar, se vai comer, e aí o que acontece da gente engasgar. Eu tinha dito anteriormente, né, que na mastigação a gente tinha o quinto nervo. O quinto nervo inervando a musculatura da mastigação. Já na deglutição, a gente vai ter mais 3 nervos envolvidos além do quinto nervo craniano, que é o nono, o 10º e o 12º. Então, os pares de nervos cranianos envolvidos nessa musculatura da deglutição é o quinto, que também está envolvido na inervação da musculatura da mastigação, o nono, o 10º e o 12º. Então, se a gente tiver alguma lesão nesses pares cranianos, a gente vai ter alguma falha na deglutição. Ótimo. Agora, eu vou falar um pouquinho, a gente vai dar ênfase nessa fase, que é a fase esofágica. Lembrando que a gente tem a fase oral, faríngea e esofágica. Então, a gente vai falar da terceira fase. Eu falei, né, para vocês que é um estágio involuntário. Inicialmente, vai ter uma peristalse primária, que é só o fato do alimento ter chegado no esôfago. Ele vai distender a parede do esôfago e vai começar aquela onda peristáltica. Então, uma das coisas que mais estimula a onda peristáltica é a distensão da parede. É imediato, o alimento chega e já começa essa onda peristáltica. Aí, se o alimento ele não conseguir descer totalmente e aquela distensão ficar mantida ali no esôfago do alimento, vai resultar num peristaltismo secundário. Então, a gente tem o peristaltismo primário e o peristaltismo secundário. Ou seja, o primário, esse peristaltismo primário, é apenas a presença do alimento. Quando ele começa a passar ali, passa da faringe para o esôfago, é aquela primeira onda, quando você vai engolir. E se não for suficiente para levar todo o alimento ao estômago, vai surgir o peristaltismo secundário, que vai ser pela distensão do esôfago, pela permanência ali do bolo alimentar mesmo, sabe? Então, continuando. Então, a gente vai ter que... Oi. Desculpe interromper, mas é que tem no chat, pediram para você explicar o slide anterior de novo, que a conexão tinha caído. Acho que é o anterior a esse. Esse? Isso, eu acho que é esse mesmo. Vocês querem que eu explique desde o começo? Vê se alguém falou no chat, porque eu não tô vendo. Minha conexão caiu, tá? Vou explicar desde o começo, então. Aqui, a gente está falando da fase da deglutição. Eu disse que a gente tinha a fase... Ai, meu Deus. Que a gente tinha a fase oral, que era voluntária, a fase faríngea e a fase esofágica. Então, na deglutição, a gente tem... Não, calma, só um minuto. Tá. Então, tá, continuando. O alimento, ele vai passar pelo palato duro e vai ser pressionado pela língua. Foi o que eu disse que começa... Só observar a imagem A aí, na fase oral, a gente tem o alimento passa pelo palato duro e ele é pressionado pela língua, até chegar no palato mole. Quando ele chega no palato mole, ele vai subir esse palato mole para tentar bloquear. É bloquear para quê? Para o alimento não ir para as fossas nasais, porque o objetivo é o alimento ir para o esôfago. Então, ótimo. Até aí, tudo bem. Além desse alimento, ele empurrar o palato mole, ele vai também empurrar a epiglote, para fechar a laringe, para o alimento não ir
para a traqueia, para ir para o esôfago. Então, assim, tem essa série de eventos que é melhor vocês visualizarem olhando a imagem, se você consegue ver o alimento, palato duro, palato mole. E aí, depois de todos esses eventos, o exemplo que eu dei é uma aplicação, né, para ficar melhor de visualizar, é quando a gente fala e a gente engasga, porque esses reflexos, eles ficam confusos, né? Eles não sabem se é para fechar a laringe, se não é para fechar, se você está falando, se você está comendo, e aí temos um problema. E eu falei também que eu tinha dito anteriormente da inervação, que na mastigação, a gente tinha o quinto par craniano envolvido, né, na inervação da musculatura da mastigação, e já aqui na deglutição, nos músculos da deglutição, a gente tem, além do quinto par craniano, que é o trigêmeo, a gente tem o nono, o 10º e o 12º. E aí, se a gente tiver alguma lesão em algum desses pares cranianos, a gente vai ter uma falha na deglutição, já que são esses nervos que estão inervando a musculatura, que é responsável pela deglutição mesmo. E aí, a gente volta para esse slide que a gente estava, que é a gente dando ênfase, né, na fase esofágica, que a gente tinha 3 fases, essa é a terceira fase, a gente vai dar ênfase nela. E eu tinha dito que essa é uma fase que é involuntária. Então, vai ter inicialmente um peristaltismo primário, que é só o fato do alimento chegar no esôfago. Então, o alimento chegou, começa esse peristaltismo primário, só dele distender mesmo a parede do esôfago. E aí, caso o alimento não consiga descer totalmente, essa distensão vai ser mantida. E aí, essa distensão mantida vai resultar no peristaltismo secundário, ou seja, a gente tem 2 peristaltismos, o primário e o secundário. O primário é só a presença ali do alimento, quando ele passa da faringe para o esôfago. E, se não for suficiente, se esse alimento ele não chegar ao estômago, né, vai surgir o peristaltismo secundário, que acontece pela distensão do esôfago, pela permanência ali do bolo alimentar. E aí aqui também tem explicando, né, o peristaltismo primário, o peristaltismo secundário, que primeiro é a continuação da onda peristáltica que começa na faringe, o secundário, que é resultante da distensão, né, do próprio esôfago, pelo alimento, que vai permanecer ali. E aí uma coisa importante que vocês precisam saber, não só para a fisiologia, mas para a histologia também, e a gente tem que lembrar da histologia essa hora. E por que a gente precisa lembrar? Porque a gente está falando da musculatura. E o esôfago, a gente precisa saber dessa camada muscular do esôfago. Como o esôfago ele é um tubo, e ele se continua da boca, da faringe, né? E o primeiro terço dessa camada muscular, ela é composta por músculo esquelético. E o meio vai ser uma mistura do músculo esquelético e músculo liso. E o terço final é apenas músculo liso. Mas basta vocês saberem que a faringe e o terço superior do esôfago é músculo estriado esquelético. E os outros 2 terços, que a gente sabe que o meiozinho ali tem o músculo esquelético e o liso, então tem os 2. E o terço final é só músculo liso, mas sabendo que os 2 terços finais são músculo liso, já tá ok. O músculo liso, né, ele é um músculo do tubo digestório, mas como aqui em cima a gente tem a faringe e a continuação, por isso que essa musculatura vai ser voluntária, né, vai ser um músculo esquelético. E por que a gente vai ter que saber isso? Por que a gente tem que saber que o esôfago, a primeira parte é músculo estriado, os 2 terços finais é músculo liso, músculo esquelético, desculpa. Por quê? Por causa do controle dos músculos. Da mesma forma que a gente teve que saber, o trigêmeo, a musculatura da mastigação, enfim, a gente precisa saber aqui que essa parte que é músculo estriado esquelético, ela é inervada pelo glossofaríngeo e pelo vago. E essa parte que é músculo liso, ela vai ser controlada pelo vago em conexão com o plexo mioentérico. Então, é importante lembrar disso, então é importante lembrar da histologia, é importante saber disso. Então tá, a gente agora vai falar do esfíncter esofágico inferior. O que acontece, né? Quando a gente tem a constrição do esôfago, nessa peristalse, automaticamente a gente vai relaxar o esfíncter esofágico inferior. Então, quando o alimento tá para chegar no estômago, além da dilatação do esfíncter esofágico inferior, que é o esfíncter, né? É o espaçamento da circular interna. Isso você já sabe.
E o estômago também vai se dilatar um pouco. Então, quando o alimento está para chegar, além do esfíncter ele relaxar, né? Ele se abre aqui, o estômago vai se dilatar um pouco também, que é o que a gente chama de relaxamento receptivo. A gente vai falar mais para frente, mais detalhadamente. E até, às vezes, o duodeno ele se relaxa um pouco. E aí, qual que é a importância do esfíncter? Normalmente ele fica fechado, a gente sabe disso. Então, normalmente ele está fechado, em contração tônica. Mas por que que ele fica fechado? A gente sabe que o estômago tem uma secreção ácida, né? E para a gente não ter refluxo do estômago para o esôfago, a gente precisa que esse esfíncter fique em contração tônica. Por quê? Porque essa secreção ácida, ela tem enzimas digestivas. E o epitélio do esôfago não é o mesmo epitélio do estômago. Então, vamos pensar, se esse esfíncter não ficasse fechado, a gente ia ter esse refluxo dessa secreção como é o nome? Do estômago para o esôfago. E se a gente tivesse esse refluxo, a gente ia lesar a mucosa do esôfago. E se a gente lesar essa mucosa do esôfago, vocês vão estudar isso ainda, vai ter diversos distúrbios. Então, não é legal. Então, por isso, o esfíncter ele vai estar sempre em contração tônica. Só quando, essa exceção, quando o alimento está para chegar no estômago, que ele se relaxa. Então, tá bom. A gente já teve a primeira fase, que foi a da mastigação, a gente já engoliu, a gente já desceu para o esôfago, a gente já venceu esse esfíncter esofágico inferior, mas e agora? Agora a gente vai chegar no estômago. Então, o alimento chegou no estômago. O estômago, ele é responsável por grande parte, né, do armazenamento. Ele armazena até 1,5 litro, se eu não me engano. E aí, para formar o quimo, ele é responsável pela formação do quimo. E o que é o quimo? O quimo vai ser a mistura desse alimento com as secreções gástricas do estômago. E também ele é responsável pelo esvaziamento. Ou seja, ele vai liberar esse quimo para o duodeno. E o esvaziamento lento. A gente vai falar disso mais para frente. Como está na imagem aí, que vocês estão vendo, a gente tem uma porção oral, né, e a porção caudal. E aí, eu vou falar um pouco disso também, que é fisiologicamente essa divisão. A gente tem a divisão anatômica, que vocês já aprenderam com certeza, a divisão histológica, que é o importante para a histologia, o importante para a anatomia, mas para a fisiologia o importante são essas duas porções, que é a porção oral, que é mais superior, e a porção caudal, que é onde o quimo vai ficar realmente ali armazenado. E aqui, nessa imagem, a gente tem aqui, né, mostrando as regiões para a fisiologia, que é oral, caudal, a divisão anatômica, que é fundo, corpo, antro, que é o que vocês já viram na anatomia. Então, ok, vamos recapitular. O bolo, ele passou, né, o esfíncter esofágico inferior, ele já se fechou, ele vai se manter fechado, pelo que eu disse, né, da mucosa do esôfago. O quimo já foi para a parte caudal do estômago, que é o que eu falei, né, que é essa parte de baixo, onde ele vai ficar armazenado. Então, quando o alimento ele chega no estômago, ele vai causar distensão do estômago, né? Que é o relaxamento receptivo que eu falei lá em cima. E com esse alimento, cada vez maior quantidade lá dentro do estômago, a gente vai ter uma distensão maior, que vai estimular um reflexo, que é o reflexo vasovagal, causando mais dilatação ainda, causa mais dilatação. Então, essa própria distensão do estômago, ela gera um estímulo, que é esse reflexo, e esse estímulo no estômago, ele vai para o tronco encefálico e volta para o estômago. Então, ele vai causar mais dilatação. Então, a dilatação causa mais dilatação, por causa do reflexo, que vai e volta. Então, se a gente para de comer, o estímulo vai parar, né? Porque não vai distender mais o estômago, não vai chegar mais alimento. Então, ok. Então, em primeiro lugar, vai surgir as ondas de mistura. Então, em primeiro lugar, as ondas de mistura, que vão ajudar a misturar o quimo. Só que se fosse só isso, se fosse só as ondas de mistura, ia ficar misturando, mais nada ia acontecer, né? Mas a gente já viu, que acho que vocês irão concordar a isso, que essas ondas lentas, em um determinado momento, essas ondas lentas elas vão gerar um potencial de ação em ponta e vai gerar a peristalse. Então, no estômago, quais movimentos a gente tem? A gente vai ter o movimento de mistura, que é causado pelas ondas lentas,
e em um determinado momento essas ondas lentas vão gerar um potencial em ponta e que vai ser o potencial de ação de peristalse. Então tá, ótimo, então. Quando a gente começa a peristalse, quando começa esse aumento da peristalse, contração do estômago e da mistura. Mas como assim? Quando começa a peristalse, além do aumento da contração, vai ter mais mistura ainda. Por que esse aumento da mistura? O movimento da peristalse ele vai pressionar o quimo, para ele passar pelo esfíncter pilórico, que também está fechado, que também permanece fechado. Então tá, esse movimento vai pressionar o quimo, para ele passar por esse esfíncter que fica fechado. Essa onda ela pressiona, só que ao mesmo tempo que vai haver o relaxamento do esfíncter pilórico, a passagem de pequenas quantidades de quimo. Então tá, vamos recapitular isso. A gente tem um movimento de peristalse, ele vai pressionar o quimo, ao mesmo tempo que ele pressiona o quimo para passar ali pelo esfíncter pilórico, o esfíncter pilórico também relaxa, certo? Só que uma parte desse quimo, ele consegue passar, só que outra parte reflui. Uma parte passa, uma parte volta, não consegue passar tudo. E quando esse movimento de retorno do quimo, que reflui, ele é chamado de retropropulsão, ele aumenta a mistura. Então, por isso que talvez tenha ficado um pouco confuso, quando eu disse que a peristalse, ela além de ser a contração do estômago, ela aumenta o movimento de mistura, é porque além daquela mistura que a gente tem de ondas lentas, a gente tem essa mistura que é causada pela peristalse. Por quê? O que acontece? Vai pressionar o quimo, o esfíncter relaxa, o quimo ele passa pelo esfíncter pilórico, mas uma parte reflui. Esse movimento, que é a retropulsão, ele vai aumentar a mistura também. Então, a gente tem essa mistura, tem até escrito aqui, ó, contração de mistura, a gente tem as ondas lentas e a retropulsão. E a propulsão é a bomba pilórica, que é esse peristaltismo aí. Então, ótimo. Essa parte a gente já entendeu. Esse peristaltismo é chamado de bomba pilórica, igual está no slide, que é a ejeção do quimo para o esfíncter pilórico ali. E o movimento de retropropulsão, diz que vai ajudar na mistura, tá tudo aí no slide. Aí, o que a gente tem que lembrar? Que é o que a gente falou do esfíncter esofágico inferior, que é também o que se aplica aqui. O esfíncter pilórico, ele também está em contração tônica. E ele teve que se dilatar, né? E quanto mais alimento, que foi o que eu disse anteriormente, quanto mais alimento, mais dilatação, por causa do reflexo meioentérico. E tem outras coisas também que estimulam a bomba pilórica, que é a gastrina, enfim. E aí, enfim, vai ter o esvaziamento do estômago para o intestino. Aqui tem o que eu tinha falado, né, do relaxamento receptivo gástrico, a distensão do estômago vai causar o relaxamento da musculatura lisa desse órgão, o reflexo vago-vagal. Aqui fala um pouco também do que eu já tinha falado, do que eu já tinha explicado, as ondas de mistura, que são ondas lentas, elas são desencadeadas pelas ondas lentas, as ondas vão progredir pelo corpo, o antro, aí vai ficando mais intensa, gera aquele potencial de ação que eu disse, e vai acontecer vai bombear, né, em direção ao piloro. Então, tá bom. Aqui também está falando, né, sobre as ondas de mistura lenta, a retropropulsão, que é o que é causado pela bomba, que eu tinha falado, bomba pilórica. E, ok, então a gente já entendeu essa parte. A gente falou, então, um pouco do esfíncter pilórico, que ele fica em contração tônica também, mas que ele tem que se relaxar. Quanto mais alimento chega no estômago, ele se relaxa. Então, resumindo, então, a gente tem o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, voltando lá em cima. A gente relaxa o esfíncter esofágico inferior, o alimento cai no estômago, tem a mistura com as secreções gástricas, ele vira quimo, começa a se chamar quimo, né? E aí ele vai se depositar na parte caudal do estômago, que a gente diz que a gente tem uma parte de cima, que fica mais em cima, que é oral, e a parte caudal. E a dilatação da parede do estômago vai fazer um reflexo, esse reflexo vai resultar em mais distensão para acomodar o quimo lá dentro. Aí as ondas lentas vão começar levemente a misturar o quimo, e aí, em determinado momento, essas ondas lentas começam a gerar potencial de ação, que resulta no peristaltismo. Aí, esse peristaltismo, que é acionado pelos reflexos mioentéricos, pela gastrina, vai resultar, né, na bomba pilórica, que é a bomba que joga, né, o quimo no duodeno.
e fazer com que esse quimo volte, que é a retropropulsão, que vai gerar mais mistura. Então, ótimo, a gente já fechou essa parte. Aí tá, é importante a gente lembrar, sempre lembrar, que o aumento do volume alimentar gástrico vai desencadear os reflexos mioentéricos, ativa a bomba pilórica e inibe o pilor. É o que eu já disse, estou repetindo para vocês não esquecerem. Alguns tipos de alimento, eles vão promover a liberação da gastrina. E essa gastrina vai aumentar a secreção de HCl e vai aumentar a motilidade e a atividade da bomba pilórica também. Isso vocês vão ver mais detalhadamente, eu estou comentando com a Maria Laura, que ela vai dar a segunda parte da aula, que ela vai falar das secreções. Mas é bom vocês saberem que alguns alimentos vão fazer essa liberação de gastrina, essa gastrina aumenta a HCl, e essa HCl vai aumentar a motilidade, então vai aumentar a bomba pilórica, enfim. Mas então o que vai aumentar o esvaziamento gástrico? Que eu falei e ficou um pouco confuso. Então, o que aumenta o esvaziamento gástrico? Que aumenta a saída do quimo do estômago para o intestino? Os reflexos mioentéricos e a gastrina, que é o que vai ser mais discutido mais à frente, na próxima aula, explicando direitinho como que a gastrina funciona, como que ela aumenta esse esvaziamento gástrico e tudo. Então, aqui a gente tem, falando do esvaziamento gástrico, que ele depende do alimento que você ingeriu, ou seja, o esvaziamento gástrico ele é regulado, tem uma diferença de conteúdo líquido para sólido, tem a diferença de isotônico para hipotônico, hipertônico. Então, assim, ele é totalmente regulado, ele vai depender do tipo de alimento que você está ingerindo. Se você ingerir um alimento líquido, vai ter um tempo de esvaziamento gástrico. Se você ingerir um alimento sólido, vai ter um tempo de esvaziamento gástrico. E assim, tá aqui bonitinho no gráfico, depois vocês dão uma olhada. Tá, então agora vamos falar dos fatores, que podem interferir no controle do esvaziamento gástrico. Isso também vai ser discutido na próxima aula, mas a gente vai dar uma lida, que é o volume gástrico, que foi o que eu falei, esse tempo todo, que vai estimular o reflexo, vai aumentar a bomba pilórica, a gastrina, que eu comentei com vocês, que aumenta a liberação de HCl, e esse HCl aumenta a motilidade do estômago, o parasimpático, que vocês já sabem, parasimpático e simpático, a motilina é um inibidor, não, cancela. A motilina também é um promotor, é um fator que vai interferir positivamente no esvaziamento gástrico. E os inibidores que são a distensão e irritação do duodeno, a acidez e osmolaridade do quimo, a produção de degradação de proteína e gordura, o simpático, a colecistoquinina e o DIP. Então, agora a gente chega no intestino delgado. Então, tá, vamos continuar a nossa revisão. Movimento no intestino delgado. Então, a gente tem o quimo chegando no duodeno. A gente vai ter a distensão da parede. E aí, a gente vai ter a contração de mistura, igual teve no estômago, A gente vai ter a mistura desse quimo que chegou no duodeno. E essa frequência também é determinada pelas ondas lentas. Então, a gente tem a distensão, da parede do delgado e a distensão do estômago. Uma coisa importante que eu não falei. Tanto a distensão da parede do delgado, a distensão do estômago, falei, mas eu não falei que isso interfiere também no intestino. O reflexo gastroentérico, os hormônios, gastrina, colecistoquinina, insulina, motilina, serotonina, tudo isso vai aumentar a motilidade, as contrações, propulsivas. Mas isso vocês também vão ver na parte de secreção, que é a parte da Maria Laura. Então, tá. Por causa do movimento de mistura e propulsão, o quimo vai misturar, vai ser digerido, absorvido durante a passagem pelo intestino delgado. Então, tá, a gente sabe que a gente tem um movimento de mistura, tem um movimento de propulsão, esse quimo vai ser misturado, digerido, absorvido durante essa passagem. E o fator que mais estimula as contrações propulsivas é a distensão da parede. A gente tem que ter isso em mente sempre, que é o fator que mais estimula. Quando o quimo ele chegar no duodeno, alguns sinais às vezes pode acontecer, no controle do esvaziamento gástrico, que é o que eu tinha falado aqui em cima nesse outro slide, que tem fatores que vão controlar o esvaziamento positivamente ou negativamente.
Então, tá, guardem uma coisa que eu vou dizer que é muito, muito, muito importante. O duodeno, ele é o principal controlador do esvaziamento gástrico. A gente viu vários fatores que vão ajudar o esvaziamento gástrico, que vão retardar o esvaziamento gástrico, mas o duodeno, ele é o principal controlador. Por quê? Porque ele é o que vai ver se eu consigo digerir o que está chegando para mim, tá, consigo misturar, se a quantidade está sendo agressiva, está sendo uma quantidade muito grande, não está sendo. Então, é isso. O duodeno, ele é o principal controlador do esvaziamento gástrico. A gente tem que ter isso em mente, que é o que está aqui no slide, ó. Se tiver um volume excessivo de quimo, se o quimo tiver muito ácido, se o quimo está com muita proteína e muita gordura, se é hipertônico, hipotônico, se é irritativo. Então, se chega um volume excessivo de quimo no duodeno, esse quimo excessivamente ácido, se tiver muita proteína e gordura, então por isso que quando a gente come muita proteína e gordura, carne, se tiver um líquido muito hipertônico ou hipotônico, tem que ser, né, isotônico, se é algo irritativo, então automaticamente vai ter sinais de feedback inibitório no estômago. Então isso vai controlar o esvaziamento gástrico. Vai ter esses sinais de feedback inibitório no estômago, ou seja, se a gente analisa isso no duodeno, percebeu e disse, ó, estômago, o duodeno vira e fala, não vou dar conta. Vamos parar por aqui, a coisa está complicada, não estou conseguindo absorver, não estou conseguindo digerir as coisas aqui, então vamos parar. Então, ele é o principal controlador do esvaziamento gástrico. E aí, os fatores que vão controlar esse esvaziamento gástrico, eles vão agir por meio de reflexos, que são sinais de feedback inibitório. E os dois sinais que o duodeno manda para o estômago são os reflexos nervosos enterogástricos, que aí vai entrar o nosso sistema nervoso interno, que vai diminuir o movimento peristáltico do estômago, o sistema nervoso simpático, que vocês já sabem, né, que diminui a peristalse, e o vago. Esses fatores nervosos vão fazer com que diminua o esvaziamento gástrico. Então, esse é um dos sinais de feedback inibitório, que vão ser gerados aí, por essas coisas que eu falei, volume excessivo, quimo ácido, muita proteína e gordura, algo irritativo. E o segundo, né, sinal que o duodeno manda do estômago é o feedback hormonal, principalmente a colecistoquinina, que a gente já tinha falado, né? E ele é liberado tanto pelo duodeno quanto pelo jejum. E também tem outros envolvidos. Então, esses fatores nervosos e hormonais, eles vão inibir a bomba pilórica e vai aumentar o tônus do esfíncter pilórico, fechando ele. Então, o que significa? Se vai inibir a bomba pilórica, não vai ter aquele movimento de peristalse no estômago. E se vai fechar, né, aumentar o tônus do esfíncter, que fechar ele, o quimo não consegue passar do estômago para o duodeno. Então, ok. Então, até aqui, a gente já percebe que o duodeno é muito importante para esse controle, né, sobre o esvaziamento gástrico. O que eu tinha falado, por exemplo, sobre a proteína e gordura, por exemplo, quando a gente come muita carne, vai num restaurante, não sei, e a carne tem muita proteína e gordura, né, a gente sabe disso. Então, você fica quase o dia todo sem querer comer, você não tem vontade de comer. Por quê? Por causa disso. Se o quimo tem muita proteína e muita gordura, o duodeno vai emitir esses sinais, né, de feedback inibitório, e aí você vai inibir o esvaziamento gástrico. Então, você vai ficar muito mais tempo sem ter vontade de comer. E uma observação importante, né, é que a intensidade do esvaziamento gástrico, ela é limitada à quantidade de químico que o intestino delgado pode processar. A gente está revisando o que a gente já revisou, que é o quê? O que significa isso? A intensidade desse esvaziamento, ela vai depender da quantidade de quimo que o intestino delgado consegue processar. Se o intestino delgado está conseguindo processar, ok, manda isso, estômago, tá ok, pode mandar mais quimo. Mas se o intestino delgado ele não consegue, aí não tem como. Ele vai mandar esses sinais de feedback e vai falar, estômago, vamos parar, vamos controlar esse esvaziamento, porque não está dando. Então, o que estava aqui no slide anterior, que eu não tinha comentado, é que esse processo todo no intestino delgado, ele leva de 3 a 5 horas, desde a chegada no intestino delgado até a válvula ileocecal.
que vai ser a válvula que separa o intestino delgado do intestino grosso, para que não haja refluxo também. E por que esse movimento é tão lento? Por quê? Porque vai acontecer tanto esse processo de digestão do alimento, quanto a absorção. Então, por isso que ele é lento. E aí, agora a gente falando dos movimentos do intestino delgado, a gente vai ter mistura e propulsão. Ou seja, a propulsão é outra forma, né, de chamar a peristalse. Então, a gente tem mistura e propulsão. E aí, quais são as funções da motilidade do intestino delgado? Quais são as funções dessa motilidade? A gente vai misturar, né, com as secreções duodenais, todo esse alimento que chegou no intestino delgado, para otimizar, né, a digestão. A gente vai ter o contato do quimo com a mucosa intestinal, otimizando a absorção dos nutrientes, né, que é a finalidade do alimento passando por ali, além da digestão, a absorção, e a propulsão do quimo em direção ao colo, porque o nosso objetivo é que o alimento vá até o reto e a gente elimine. Então, essa é a importância, né? Essa é a função da motilidade. Então, quais vão ser os estímulos, né? O quimo, ele vai chegar no duodeno, como está aqui no slide. O quimo, ele chega no duodeno, ele distende a parede. É bem semelhante ao que acontece no estômago. O quimo vai chegar, vai distender a parede, estendeu a parede, vai aumentar a contração de mistura, exatamente como foi no estômago. Aí, a distensão do delgado, do estômago, o reflexo gastroentérico, os hormônios, tudo isso aumenta a motilidade. Tudo isso aumenta a peristalse das contrações propulsivas. Então, a gente vai voltar aqui nesse slide e a gente vai ver que na imagem, ó, o que está acontecendo nessa imagem? Há uma onda, tem uma onda constritiva, né, que tá no comecinho aí, e um relaxamento para receber o bolo alimentar, que é onde está o bolo alimentar aí. Aí ele vai andar um pouquinho e vai surgir outra onda constritiva. E assim vai, ele vai se encaminhando lentamente até que haja digestão e absorção. Então é isso que acontece, né? Nessa peristalse. A gente tem uma onda, uma constrição ali, uma onda constritiva, a gente tem um relaxamento para receber esse bolo, aí vai andar um pouquinho e surge outra onda constritiva. E assim vai até o final do tubo. Então, esses são os movimentos, né, do intestino delgado, que é a contração de mistura, igual tem no estômago, e a contração propulsiva. Tá, então demorou, mas o alimento chegou na válvula ileocecal. E por quê? Aqui a gente está escrito aqui no slide, ó, válvula ileocecal, retenção. Por que retenção? Porque essa mistura que chegou na válvula, ela para e fica ali. Ela não é igual nos outros, que a gente viu nos outros esfíncteres esofágico inferior, esfíncter pilóico, que o alimento vai chegando, ela vai relaxando e se abrindo. Não. Aqui, essa mistura chegou, ela para e fica. Ela só sai do ilho para ir para o seco se a gente comer de novo. Então, a gente precisa se alimentar de novo para ela passar para o seco. Então, o que significa isso? Para eu conseguir liberar o esfíncter da válvula, eu preciso do estímulo da refeição no estômago. Então, a gente só consegue liberar quando a gente se alimenta de novo. Então, se a pessoa não comer, ela pode ficar ali, ó, por várias horas até ela ingerir algo. Essa imagem aqui é o quê? É para a gente entender essa válvula ileocecal. Ó, essa primeira imagem da esquerda. O ilho, ele entra na parede do seco, que é uma porção do intestino grosso, né? E ele tem a camada circular espessada para formar o esfíncter, que é a mesma coisa de sempre, né? A gente tem uma camada circular e aí enfim. Esse desenho, essa imagem, é para vocês entenderem como que é formada essa válvula ileocecal. Então, o ilho, ele entra na parede do seco, que é uma parte do intestino grosso, né? E essa camada circular, ela é espessada e forma o esfíncter. Esse esfíncter, ele, como os outros, né, que a gente já falou, vai evitar o refluxo do seco para o ilho. E qualquer irritação no seco, que é a parte do intestino grosso, faz com que essa válvula fique fechada. E aí vai retardar mais ainda o esvaziamento. Então, se a gente tem uma irritação ali no seco, ali nas proximidades do seco,
a gente faz com que a válvula fique fechada e aí não acontece esvaziamento. E aí, o que eu queria que você prestasse atenção nessa imagem? Bem embaixo ali, olha, bem embaixo do seco ali, a gente tem ali o apêndice. Estão vendo circulado de azul ali, o apêndice. Então, todas as vezes que a gente vê um processo inflamatório nessa região do seco, do apêndice, como eu disse, né, do seco nas proximidades do seco, vai gerar um reflexo para o ilho. E gerando esse reflexo para o ilho, vai fazer com que o ilho pare de mandar o alimento para o seco. Então, por isso que, por exemplo, né, um exemplo, na apendicite, a pessoa não tem fome. Por quê? Porque não tem movimento no intestino. Porque a válvula, ela se fecha, ela não permite a passagem para o intestino grosso. Então, quando a pessoa tem apendicite, ela não tem fome. Porque qualquer irritação ali nessa área do seco, apêndice, vai fazer com que essa válvula ela se feche. E se ela se fecha, não passa para o intestino grosso e aí, né? Então, resumindo isso tudo, o esfíncter ileocecal, ele é relaxado quando aumenta a pressão, ou irritação química do ilho, e aumenta o peristaltismo para tentar jogar para o seco. Então, se a gente come algo estragado, algo infectado, vai acontecer um surto peristáltico. Porque uma irritação intensa da mucosa intestinal, ela pode causar uma peristalse intensa e rápida, que pode durar de 3 a 5 horas, enfim. E agora a gente está chegando aqui no final, né? A gente está chegando no final do percurso todo que a gente já viu, de mastigação, deglutição, estômago, intestino. E aí a gente precisa saber, agora, sobre o cólon, que ele tem algumas porções, que vocês precisam guardar tanto para anatomia, tanto para fisiologia, para a vida, né? E aí a gente tem a região do seco, né? Que é onde a gente tem a válvula ileocecal, que a gente vê a imagem lá em cima. A gente tem um apêndice. Aí a gente tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide e o reto, canal anal e o ânus. Então, a grande importância aqui do cólon é o quê? A absorção da água, de eletrólitos, formação das fezes sólidas. Mas por quê? Por que tem essa importância? À medida que esse alimento vai caminhando pelo colo, quando ele chega um pouco antes do colo descendente, ele já vai ter uma consistência semissólida, né? Então, no colo descendente, no sigmoide, essa parte aqui do colo descendente e sigmoide, ela só vai moldar essas fezes. Ela vai armazenar ali o material fecal. Então, como tá ali, ó, no slide, as funções, então, na parte proximal vai acontecer a absorção de água, de eletrólitos e formação das fezes. E nessa parte distal vai ter a formação desse material fecal até que ele vai ser excretado. Então, no colo descendente ali, sigmoide, vai ter a moldagem, né, das fezes e vai ser armazenado esse material ali fecal. E no cólon, como a gente viu no estômago, a gente viu no intestino, a gente também vai ter os movimentos. E a gente tem um pouco de mistura, que é o chamado, aqui a gente tem outro nome, que o movimento de mistura aqui é chamado de austrações. E por que ele é chamado de austrações? Por que ele não podia ser, né, mistura igual a gente chamou os outros? Não sei se vocês lembram, acho que vocês chegaram a ver isso na anatomia, ali no intestino grosso, a gente tem umas curvinhas, que elas são chamadas de austrações. E elas existem por conta desse movimento. No intestino grosso, isso às vezes é uma pergunta da histologia. Você tem uma camada, né? Uma camada circular interna, a camada longitudinal externa, e essa camada longitudinal externa, ela se junta em 3 pontos, 3 fitas, que é chamada de tênias do colo. Então, quando começa esse movimento de mistura, esse músculo circular ele começa a se movimentar, né? Devagar, é um movimento lento, que eu falei para vocês. E o longitudinal também começa a se movimentar de certa forma. E aí começa a haver essa dilatação por conta da movimentação, que é formada as austrações. Então, por isso que esse movimento esse movimento de mistura é chamado de austrações. Então, essas austrações, elas são formadas principalmente por conta das camadas musculares, né? A disposição das camadas musculares. E por causa dessa movimentação.
Então, tá. Então, aqui a gente tem nosso movimento de mistura, que dá origem, né, a essas alterações, e um outro movimento, que é muito importante, que é chamado de movimento de massa. O que é o movimento de massa? Um movimento propulsivo, né? É literalmente vai ser importante ali no final, onde eu disse que ficava depositado ali no colo descendente e no colo sigmoide. Por que é importante, principalmente ali? Porque o movimento de massa é literalmente um movimento de massa, ele vai empurrar esse bolo fecal. Então, acho que a gente vai entender melhor qual imagem. Deixa eu ver. Eu acho que é nessa imagem aqui mesmo. O alimento chega no seco, ó. O alimento vai chegar no seco. E aí o colo vai começar, né, a ver essas alterações, essas contrações, tanto da musculatura circular como da musculatura longitudinal externa, que eu falei que a gente tem. E aí a porção que ela não está estimulada, ela acaba se dilatando, formando as alterações. Nessa imagem vocês conseguem ver bem as alterações. E aí, aquela porção, né, que está estimulada vai formar as alterações, e esse é o movimento de mistura, então. Então, vamos recapitular. O alimento chega no seco, no colo, começa a contração da musculatura circular, da musculatura longitudinal externa. Aí a porção que não está sendo estimulada, ela se dilata. E aí forma as alterações, que são esses altinhos aí. E aí esse é o movimento de mistura. E aí, além do movimento de mistura, né, como eu tinha falado antes, principalmente parte do colo ali transverso, né, colo descendente, sigmoide, o elemento chega, ele distende a parede e começa a formação de um anel constritivo, que é o anel da peristalse. Então, a formação do anel constritivo, tem a formação desse anel constritivo, né, em um ponto, e aí, depois dessa formação desse anel constritivo, uns 20 centímetros, mais ou menos, vai desaparecer as alterações. Então, o intestino, ele se abre, né, para empurrar todo esse conteúdo de 20 centímetros para frente, e esse movimento é chamado movimento propulsivo, ou movimento de massa. Aqui tem escrito, né, movimento de massa, deslocamento por distâncias maiores, uma ou 3 vezes ao dia, e aí a gente tem um reflexo gastrocólico, que a distensão do estômago aumenta a motilidade do cólon, da frequência do movimento de massa, aquilo que a gente já falou. Então, tá. Agora, a gente vai explicar, né, a defecação. Nesse movimento de massa, é muito importante, ele é extremamente importante, não é muito, ele é essencial para a defecação. Porque a gente vai ter um esfíncter, vamos dizer, ele é muito fraquinho, sabe? Para segurar toda essa massa. Porque pensa, a gente tem aquele tanto de massa ali. Aí a gente tem um esfíncter que é muito fraquinho, digamos, fraquinho, para segurar essa massa e toda. Então a gente tem o quê? A gente tem a curvatura. A gente tem uma curvatura ali do cólon sigmoide. Essa imagem também dá para a gente ver, ali do cólon sigmoide. E essa curvatura, ela é muito importante, porque ela vai segurar um pouco essa massa até o bolo fecal chegar no reto. Então, mas a gente não tem só esse esfíncter fraquinho, a gente tem 2 tipos de esfíncter. A gente tem esse esfíncter que é mais fraquinho, né? E aí eu vou dar uma dica importante, que eu acho que, se eu não me engano, isso até caiu na prova, não lembro. Que a gente tem, não na prova de fisiologia, em outra prova, a gente tem a musculatura do assoalho pélvico, né? Vocês lembram disso? Anatomia, a gente tem a musculatura do assoalho pélvico. E essa musculatura do assoalho pélvico é uma musculatura o quê? Esquelética, certo? E ela segura todos os nossos órgãos pélvicos. Ótimo. Atravessa esse assoalho pélvico a uretra e o reto. Então, bom, quando eles atravessam ali essa musculatura esquelética, vai formar o esfíncter externo. Ou seja, é o esfíncter que a gente tem controle, né? É o esfíncter que é voluntário. E a gente chama também de esfíncter anal externo. Então, tá, ele é formado por essa musculatura esquelética do assoalho pélvico. E esse a gente tem controle. E esse esfíncter que eu falei, que é mais fraquinho, que é o da musculatura circular, que a gente não tem controle,
E a gente tem esses dois esfíncteres. O esfíncter, que é mais fraquinho, que é da musculatura circular, e o esfíncter externo, que é formado pela musculatura do assoalho pélvico. Então, tá. O reto, então, geralmente ele fica vazio e esse bolo fecal vai ficar para trás. Quando o bolo chega no reto, e aí aí que vai gerar o estímulo da defecação. Então, vai encher esse reto com material, né, fecal, vai ter a distensão da parede, do reto, e quando ocorre essa distensão, há dois sinais importantes. Então, tá, então entendemos. A gente não deixa, inicialmente, né, esse material fecal, ele fica ali, no colo, aí quando há o enchimento do reto, com esse material fecal, vai distender a parede, e quando distende a parede do reto, vai ter dois sinais muito importantes, que é o reflexo parasimpático da defecação, que é extremamente importante, e os sinais aferentes via plexo mioentérico. E esse é o da contração. Se tiver só esse aqui, pode ser que a gente não tenha uma boa defecação. A gente precisa dos dois. E a partir desses dois reflexos, vão começar a surgir ondas peristálticas mais fortes, que vão forçar essas fezes pelo reto. Elas vão relaxar o esfíncter anal interno, e se voluntariamente, porque a gente tem um esfíncter externo, se eu tiver vontade, eu consigo relaxar meu esfíncter anal externo e defecar. Então, tá. Agora que vocês prestaram atenção nisso, que vocês entenderam isso, qual que é o problema? O que a gente tem de problema nisso? A gente pode até estimular o reflexo de defecação, certo? A gente pode forçar, até que isso seja efetivado. Mas essa estimulação forçada nunca vai ser tão eficaz quanto a que surge naturalmente. Então, o que é o ideal? O que é o certo? O que é o que não é o ideal que a gente devia fazer? É respeitar esse estímulo, que eu acabei de falar para vocês, que eu acabei de explicar. Porque se você ignora esse estímulo, ele vai desaparecer. E aí ele pode levar meio dia, 1 dia, 2 dias para voltar. E aí tem gente que até precisa de medicamentos para que esse estímulo volte. Então, uma coisa que é o problema que eu tinha falado, que eu tenho certeza que a Paula comentou em aula, porque ela comentou na nossa aula também, que é o que acontece muito com a criança, que às vezes ela tem vontade de defecar, aí a mãe não deixa por estar em algum lugar que não é propício, que ela acha que não é propício, um restaurante, uma festa, não sei, e aí ela não deixa que a criança defeque. E aí isso pode causar uma constipação grave, crônica. E então, assim, o importante é que a gente respeite esse estímulo e faça quando vem esse estímulo natural e não force. Tá. Uma coisa muito importante além disso, além dessa constipação grave crônica que um adulto pode ter, às vezes por causa disso, o mais importante é que as fezes presas no intestino é o maior fator, representa o maior fator de gravidade de câncer de cólon. Então, a gente deve sempre respeitar esse estímulo natural. E como esse exemplo que a Paula tinha dado na minha aula, com certeza ela deu na sua, da criança, isso pode começar na infância, quando a mãe evita, não deixa que a criança evacue na hora certa, então não deve fazer isso, deve respeitar um estímulo natural. E agora a gente chega ao fim, até que enfim, né? Quase 8 horas já. Aqui a gente tem um resumo da motilidade, que na boca a gente tem a mastigação, deglutição, no esôfago a gente tem a peristalse, no estômago a gente tem o movimento de mistura, que aí eu falei que é uma mistura lenta, e a de retropulsão, né, que é formada ali pela volta do quimo. E a propulsão, né, que é a peristalse, que é a bomba pilórica. No intestino delgado, a gente tem o movimento de mistura, que são os movimentos segmentares, e as contrações propulsivas, que é a peristalse. E no intestino grosso, a gente tem a mistura, que são as austrações, e as contrações propulsivas, que é a peristalse, que é aquele movimento de massa que eu falei. Aquele movimento de massa, que é onde, né, o bolo fecal ali vai ir para o final e acaba tudo. Enfim, gente, essa foi a minha parte da revisão. Espero que tenha ficado claro. Relevem que é a primeira aula que eu dou, então eu estou um pouco nervosa. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, um pouco devagar. Sei que essas aulas é muito mais fácil a gente, né,
ouvir quando a gente está gravada, porque online, assim, às vezes fala muito rápido e não pode pausar. Enfim, eu vou deixar meu número com a representante, qualquer dúvida, seja das aulas, da aula de revisão, de questão de prova, do material didático. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, eu não prometo responder na hora, mas assim que eu ver, eu vou responder. Tenho o maior prazer, eu amo fisiologia, então eu tô aqui para isso. Então, vocês podem me chamar, eu vou passar para a Maria Laura agora, que ela vai dar a segunda parte da aula de revisão. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Tem bastante gente Perfeito, até. Daniela, a aula foi muito boa. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Então, agora eu vou dar a segunda parte da aula, que é secreção. Ela é um pouquinho longa, mas... Ai, Thalia, você só precisa parar de compartilhar a sua tela para eu conseguir compartilhar a minha. Eu já vou fazer isso, Anélia. Tá bom, obrigada. Por nada. Ai, meu Deus, como que eu faço isso? Acho que é só separar mesmo de compartilhar, daí já dá certinho. Mas não tô achando essa opção. Acho que você clica ali em compartilhar a tela mesmo, daí eu acho que vai aparecer encerrar compartilhamento. Tá dando para todo mundo ver? O som tá bom? Tá sim. Tá dando para ver sim. Então tá bom. Já vou começar aqui. Bom, eu vou dar a parte de secreção, como eu falei, as funções secretoras do nosso trato gastrointestinal. Bom, para falar de secreção, a gente vai ter que lembrar das glândulas que a gente possui no nosso tubo digestivo, das células, do nosso controle nervoso e ainda da importância da vascularização. Bom, e para começar, a gente tem que lembrar que o nosso trato gastrointestinal, ele tem um sistema nervoso intrínseco, que é dele mesmo. Que sistema nervoso é esse? É o sistema nervoso entérico. Ele é responsável tanto pelas funções motoras como funções secretoras do nosso trato. Esse sistema nervoso entérico, ele tem dois plexos, o plexo mioentérico e o plexo submucoso. O mioentérico, ele fica entre as nossas camadas musculares, é responsável pelo movimento e é importante te lembrar que ele tem tanto fibras excitatórias como inibitórias. O submucoso, como o próprio nome diz, ele fica na nossa camada submucosa e ele é responsável pela secreção e pelo fluxo sanguíneo. Além disso, a gente ainda tem as fibras do sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Eles são o nosso sistema nervoso extrínseco. Eles vão se conectar ao nosso sistema nervoso entérico e vão poder tanto estimulá-lo como inibi-lo. E como que acontece essa conexão entre eles? Através de neurotransmissores. Bom, como acetilcolina, como norepinefrina. E é isso. Isso vocês não precisam saber tanto. Só de citar já está ótimo. E bom, aonde a gente tem o parasimpático e aonde a gente tem o simpático atuando? O parasimpático ele vai ser muito forte até o nosso duodeno. Depois ele enfraquece e volta a ser forte do sigmoide em diante. Já o nosso simpático, ele está igualmente distribuído em todo o trato. Tá, e o que é secreção? Basicamente, secreção é o meio através do qual a célula vai colocar para fora o que ela produziu internamente. É só isso. E como essa secreção vai ser produzida? Bom, o material para produzir a secreção, que é o nutriente,
ela vai ter que se difundir através dos capilares ou ser ativamente transportado para chegar à base da nossa célula glandular. As mitocôndrias vão fornecer a energia, que é o ATP, e daí o ATP, mais os respectivos substratos, que vão vir dos nutrientes, vão ser sintetizados lá no nosso retículo endoplasmático. Ele que vai sintetizar todas as substâncias orgânicas. É quase tudo no retículo endoplasmático. É importante a gente lembrar disso. Acontece um pouquinho no complexo de Golgi? Acontece, mas não é nada muito notório assim. Depois de tudo sintetizado, vai lá para o complexo de Golgi e lá as substâncias só são modificadas. São modificadas, acrescentam algumas coisas, modificam, e daí elas vão ser armazenadas sobre as fórmulas de vesículas secretoras, que vão ficar ali na região apical da nossa célula. Tá bom, elas são ali armazenadas e elas vão ser armazenadas até que a gente receba algum sinal do nosso corpo para ela jogar essas enzimas para fora, para ela secretar. Isso vem através de estímulos hormonais e daí ela vai fazer todo aquele processo de exocitose e jogar para fora. O cálcio vai fazer com que uma membrana se funda na outra e aí libere o conteúdo que está dentro da nossa vesícula. E como essas nossas células secretoras são estimuladas? O próprio contato do alimento com o epitélio já vai estimular a secreção. É importante a gente falar que a estimulação epitelial ativa esse sistema nervoso entérico. São 3 os tipos de estímulo que vão ativar: a estimulação tátil, o próprio contato do alimento com a parede, a irritação química que esse alimento vai causar ali, ou também a distensão da parede do nosso trato gastrointestinal. E daí tá bom. Além do sistema nervoso entérico, que vai ser ativado por tudo isso que eu falei, a gente também tem a estimulação parasimpática e a estimulação simpática. E como isso funciona? A estimulação simpática estimula a secreção, vai aumentar a secreção. A nossa estimulação simpática, a gente pode falar que ela tem um efeito duplo. Ela pode tanto aumentar a secreção como diminuir. O estímulo hormonal, ele vai regular o volume e as características químicas da secreção. Bom, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais. Eu até achei que a Paula tivesse colocado algum slide sobre isso, mas eu vou aprofundar só um pouquinho no simpático, que eu acho importante falar pelo menos sobre isso. Que, como eu falei, o simpático ele tem um efeito duplo. Então, como isso acontece? Por exemplo, a estimulação simpática sozinha, ela geralmente vai elevar de forma muito leve a secreção. Vai ser uma forma bem sutil mesmo, nem se compara ao estímulo parasimpático, mas vai aumentar de forma leve. Agora, se a secreção já tiver aumentada e essa estimulação simpática foi superposta, ela vai reduzir a secreção. E por que ela vai reduzir a secreção? Estímulo simpático causa vasoconstrição. Vasoconstrição vai reduzir o suprimento sanguíneo da glândula. Então, vai diminuir a secreção. Acho importante lembrar disso. E daí, como eu falei, os hormônios eles regulam tanto o volume como as características químicas da secreção. E agora sobre o muco. Qual a importância do muco? Para começar, eu vou explicar o que é o muco. É uma secreção bem espessa, ela é composta por água, eletrólito e algumas glicoproteínas. Ele é um pouquinho diferente em cada parte do nosso trato gastrointestinal, mas ele tem um monte de características comuns que acabam tornando ele um ótimo lubrificante. Ele realmente protege a parede do nosso trato. Tá, mas por que ele protege? Bom, o muco ele tem qualidade de aderência, ou seja, ele deixa que o alimento fique aderido ali mesmo. Além disso, ele tem a consistência suficiente para revestir a parede inteira. Então, ele não vai deixar que o alimento tenha o contato direto ali com a nossa mucosa.
Então, vai evitar dados escoriativos ali. Além disso, ele tem uma resistência muito baixa ao deslizamento. As partículas de alimento vão deslizar facilmente pelo epitélio, não vão ter problema nenhum com isso. Além de tudo, acho que a Thalia até chegou a comentar isso com vocês, mas o muco faz com que as partículas fecais também possam se aderir umas às outras, assim, para formar as fezes que depois vão ser expelidas. O muco também é resistente à digestão pelas enzimas, muito resistente. E aqui está uma das partes que eu acho mais importantes do muco. As glicoproteínas do muco são anfotéricas, tá? E o que é isso? Elas são capazes de tamponar o ácido e base. Além dela ser capaz de tamponar pequenas quantidades de ácido e base, é importante a gente falar até que o muco, muitas vezes, ele tem quantidades pequenininhas de íon bicarbonato, mas isso já ajuda a neutralizar os ácidos. Então, é basicamente isso. A gente tem que lembrar, muco, fácil deslizamento do alimento, evitar dano escoriativo ou químico ao epitélio. Muito importante a gente lembrar disso. Agora, eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre a nossa secreção salivar. Bom, as principais glândulas salivares que a gente tem são as parótidas, as submandibulares e sublinguais e as glândulas orais, que são essas glândulas salivares menores, que são bem pequenininhas. As nossas parótidas, elas produzem quase toda a secreção de tipo seroso. As submandibulares e sublinguais produzem tanto serosa como mucosa, e as salivares menores, só mucosa. Bom, e como é essa secreção das glândulas? Ela contém dois tipos principais de secreção de proteína. A secreção serosa vai conter pitialina. O que é a pitialina? É uma amilase, que é uma enzima para digestão de amido. Já a secreção mucosa, ela contém mucina, que é para lubrificar e proteger as superfícies. Eu acho bom a gente lembrar sempre que secreção serosa, pitialina. Pitialina é uma amilase, vai digerir amido. Na minha prova mesmo, eu acho que ela perguntou sobre isso. Bom, daí, como eu falei, a gente tem os ácidos, que vão ser responsáveis pela secreção de proteína, águas e íons, e os ductos, que vão modificar a constituição da saliva. Eu não acho que ela vá perguntar sobre isso, mas eu vou explicar só por desencargo de consciência mesmo. A nossa secreção salivar, ela é uma atividade de 2 estágios. Primeiro, os nossos ácidos vão expelir a solução que contém pitialina ou mucina. E daí, depois disso, os ductos que vão modificar essa secreção primária. E como eles vão modificar isso? Íons sódio vão ser ativamente absorvidos e os potássio ativamente secretados no ducto. Daí, como a gente pode ver aqui, ó, isso vai causar uma carga negativa no nosso ducto salivar. Aqui vai ficar mais negativo. E o que essa negatividade vai causar? Vai causar a reabsorção passiva de íons cloreto. Aqui, ó, a gente está vendo cloreto. Junto com isso, os íons bicarbonato aqui vão ser secretados dentro do nosso ducto. Isso acontece tanto por uma troca com cloreto, tanto por um processo ativo de secreção. Eu acho que ela realmente não vai perguntar isso, eu só expliquei porque vai que, né? Tá, e quais são as funções da saliva? Ela é extremamente importante. Ela ajuda a lavar a boca das bactérias patogênicas, porque ela tira as partículas de alimento ali que podem prover suporte metabólico a essas bactérias, né? Além disso, ela contém fatores que destroem as bactérias. Que fatores são esses? Os íons ticionato e também algumas enzimas, sendo a mais importante delas a lisozima. Ela ataca as bactérias e também ajuda esses íons ticionato a entrar na bactéria e se tornar bactericida. E além de tudo,
a saliva frequentemente ainda contém uma quantidade bem significativa de anticorpo proteico, que pode destruir bactéria oral. Então, ela ainda previne que a gente tenha cárie dentária. Não sei se prevenir é o melhor termo, mas ela ajuda a remediar isso. E quais são os nossos estímulos para a secreção salivar? Bom, primeiro, que a salivação pode ser tanto estimulada como inibida por sinais nervosos que vão chegar aos nossos núcleos. Por exemplo, quando a gente sente o cheiro, ou a gente come um alimento que a gente gosta muito, a salivação vai ser muito maior do que quando a gente sente o cheiro, vê um alimento que a gente não gosta tanto. Isso é pelo paladar, olfato, e além de tudo, a gente tem estímulos táteis, gustativos, que podem ser da língua, outras áreas também da faringe, que podem estimular os núcleos salivares. Por exemplo, quando a gente tem um alimento liso na nossa boca, isso vai estimular muito mais a salivação do que quando a gente tem alguma coisa áspera, por exemplo. E, além de tudo, quando a gente tem reflexo no nosso estômago ou na parte superior do nosso intestino delgado, com um alimento ali irritativo, alguma coisa que não caiu tão bem, a gente está nauseado, a saliva, quando a gente engolir ela vai ajudar a remover esse fator irritativo, vai ajudar a diluir ou neutralizar essas substâncias. A estimulação simpática pode aumentar pouquinho, assim, mas nada muito notório, assim. A estimulação parasimpática aumenta muito mais. E a gente tem como fator secundário o aumento do fluxo sanguíneo. Então, para que essa secreção ocorra, a gente precisa de nutrientes adequados do sangue. Então, o parasimpático, quando ele estimular a nossa salivação, ele também vai causar vasodilatação, que vai permitir com que chegue mais sangue e aumente ainda mais essa secreção. Além disso, a nossa própria saliva, ela também dilata. Por quê? Porque ela secreta calicreína. Calicreína, o que ela vai fazer? Ela vai clivar uma das nossas proteínas do sangue, a alfa-2-globulina. Ela vai quebrar isso, formando a bradicinina. Bradicinina é um importante vasodilatador que a gente tem. Secreção esofágica. Secreção esofágica é bem curtinho, bem rapidinho. A secreção que a gente tem no esôfago é totalmente mucosa. É só muco, só muco. E o corpo principal do nosso esôfago, ele é revestido com muitas glândulas mucosas simples assim. Daí na nossa terminação gástrica e também na porção inicial do esôfago, mas em uma pequena extensão, também tem muitas glândulas mucosas, mas ali são glândulas mucosas compostas. Aqui eu tô vendo que ela colocou outro nome, colocou glândulas cárdicas e glândulas esofágicas propriamente ditas, mas é a mesma coisa, são sinônimos. E para que essa secreção vai servir ali? Mais ou menos da mesma forma, o muco, como eu já falei, ele vai evitar a escoriação da parede, vai proteger a parede do esôfago também, vai proteger do próprio alimento e também vai proteger ali na nossa junção esofágica gástrica, como a Thalia disse, às vezes pode voltar um pouquinho de suco gástrico. É essa secreção mucosa que vai proteger. Agora, a gente vai para a parte mais longa, que é de secreção gástrica. Tá, a gente tem dois tipos de glândulas no nosso estômago, a glândula oxíntica e a glândula pilórica. Bom, a glândula oxíntica são formadoras de ácido. Importante lembrar isso. Glândula oxíntica formadora de ácido. Elas estão localizadas no corpo e no fundo do nosso estômago. E ela tem 3 tipos de células. Células cervicais mucosas, que secretam principalmente muco. Aqui está como células mucosas do cólon, mesma coisa também. Células pépticas ou principais, que vão secretar o pepsinogênio. As células parietais ou oxínticas, que secretam ácido clorídrico e fator intrínseco.
Importante lembrar dessa daqui. Todo ano cai, tem que gravar. E a nossa glândula pilórica? Bom, ela vai secretar principalmente muco e um pouquinho de pepsinogênio também, mas muito pouco, mas principalmente o hormônio gastrina. Muito importante a gente lembrar do hormônio gastrina. E qual célula dessa glândula pilórica secreta gastrina? Célula G. Célula G secreta gastrina, célula D secreta somatostatina. Importante a gente lembrar também. Bom, e qual a importância dessas substâncias secretadas? Bom, o nosso pepsinogênio, quando ele é inicialmente secretado, ele não vai ter importância digestiva, porque ele não está ativado ainda. Ele vai ser ativado quando ele entra em contato com o ácido clorídrico e quando entra em contato com a pepsina já ativa. Depois que o pepsinogênio encontra o ácido clorídrico e a pepsina ativa, daí sim ele é ativado, daí sim ele vai auxiliar na nossa digestão de proteínas. E como eu falei, o ácido clorídrico, ele é importantíssimo para ativar o pepsinogênio. Tão importante como o pepsinogênio é o ácido clorídrico para a nossa digestão de proteínas. E o fator intrínseco? Isso daqui é outra coisa que elas adoram perguntar. Quase todo ano cai. Fator intrínseco, absorção de vitamina B12. E como isso funciona? O fator intrínseco, que é produzido lá pelas nossas células, ele é essencial para a absorção da vitamina B12 no ilho. Então, por exemplo, quando a gente tem uma gastrite crônica e a nossa célula produtora de ácido no estômago lá é destruída, além do indivíduo não produzir ácido, ter a cloridria, ele também vai ter anemia perniciosa. Por quê? Não vai estar absorvendo B12. Então, vai ter uma falha ali na maturação dos eritrócitos. Acho importante lembrar disso também. Muco, como eu falei, para proteção. Muco visível, só uma proteção mais intensa. A gente vai falar disso depois de novo. Quais são os estímulos para a nossa secreção do estômago? Bom, a acetilcolina, ela excita a secreção de pepsinogênio pelas células pépticas. Ela estimula também a produção do ácido clorídrico pelas células parietais e do muco pelas células mucosas. É importante a gente lembrar que ela vai ser importante para estimular tanto células mucosas, como células parietais, como células principais. Células mucosas, como eu já tinha falado, produtoras de muco. Células pépticas, ou aqui. Opa, desculpa, me confundi. Células parietais, ácido clorídrico e as células principais aqui. Tá. O sistema nervoso entérico, só com a presença do alimento, vai sofrer distensão e vai ser um estímulo para a secreção. Hormônios, a gente tem a gastrina e a histamina, que estimulam também a secreção de ácido clorídrico. É importante também a gente falar, eu não sei se ela chegou a comentar isso com vocês, mas a histamina ela é considerada um cofator para a secreção ácida. Ela vai estimular, sim, a secreção ácida pelas células parietais, mas ela é tipo um cofator. Sempre que a acetilcolina e a nossa gastrina estiverem estimulando a secreção, ela vai aumentar isso mais ainda. Então, por isso que ela é um cofator. O ácido clorídrico estimula a secreção de pepsinogênio. Como eu falei, o ácido gástrico, ele não estimula, diretamente a célula péptica, mas ele vai desencadear uma série de reflexos entéricos ali, adicionais, que vão ajudar nisso, na secreção. E a produção do ácido clorídrico, como acontece? Bom, essa parte é um pouquinho mais chatinha, mas não é tão difícil, não. Vou tentar explicar de uma forma bem fácil. Bom, eu acho que eu vou usar aqui, que vai me ajudar mais.
durante o nosso processo digestivo, a secreção do HCl vai estar muito alta, né? Mas como ele é formado? Como esse HCl é formado? O próton H+, ele vem da reação de hidratação do nosso gás carbônico. Então, ele vai gerar bicarbonato e H+. Esse H+, vai ser secretado para a nossa luz gástrica e vai ser trocado pelo potássio, por ação da bomba hidrogênio-potássio. Importante lembrar também aqui do nome, bomba de hidrogênio e potássio. Tá. Enquanto o nosso bicarbonato é transportado para o espaço intersticial ali, ele vai ser trocado por cloreto, por meio de um cotransportador aí. O nome desse transportador não é importante. Daí, depois que ele entra nessa célula, o cloreto ele é secretado para a luz gástrica. Daí ele vai se juntar ao H+, e daí vai formar o nosso HCl. Daí as drogas, como os omeprazódicos, eles vão justamente agir nessa bomba de hidrogênio e potássio. Vão justamente não deixar essa troca acontecer ali. E é por isso que quando a gente tem uma úlcera, a gente usa omeprazóicos. Eles vão inibir a nossa bomba hidrogênio e potássio. Você pode repetir essa produção, por favor, de HCl? Posso. Ela é um pouquinho chata mesmo. Aqui, ó. A gente vai... Da onde vai vir o H+ e o bicarbonato? Ele vai vir do metabolismo celular mesmo. O gás carbônico vai ser hidratado. Aqui, ó. Metabolismo, gás carbônico aqui, né? Ele foi hidratado. Depois de hidratado, daí ele vai ser separado. H+ e bicarbonato. Você tá vendo que esse H+ aqui tá saindo para nossa luz gástrica, né? Enquanto ele sai para a luz gástrica, a nossa bomba hidrogênio e potássio já está agindo e está trazendo o potássio para dentro. Aqui, ó, H+ saindo, aqui o potássio. Tá bom. E daí? Ao mesmo tempo que isso acontece, o nosso bicarbonato ele vai para o espaço intersticial e enquanto ele vai para lá, o cloreto entra, o Cl- entra. Então, aqui, hidrogênio aqui sendo trocado pelo potássio pela bomba hidrogênio e potássio. Ao mesmo tempo que isso acontece, o que está acontecendo? Bicarbonato sendo transportado para o espaço intersticial, enquanto o cloreto entra. E quando o cloreto entra, ele já está ali dentro, né? Ele vai se juntar com esse H+ para formar o HCl. Não sei se ficou claro, vou tentar falar de novo bem rapidinho aqui. Aqui, reação de hidratação do gás carbônico, H+ aqui. Enquanto H+ sai, potássio já está sendo aqui, ó, pela bomba hidrogênio e potássio. A bomba já está agindo. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem o bicarbonato aqui, né? Sendo transportado para o nosso espaço intersticial. Enquanto ele é transportado, Cl já está indo por meio de um cotransportador. Daí vai juntar e formar o HCl. Deu para entender? Se não deu, eu tento explicar de novo. Qualquer coisa também, vocês podem mandar mensagem depois que eu explico por áudio, que às vezes fica mais fácil, eu escrevo para vocês, faço um resuminho. E a gente se ajuda aí. E agora eu vou falar só um pouquinho, uns detalhezinhos sobre a secreção de HCl. A barreira gástrica, eu não vou me alongar muito nisso, porque a Thalia eu acho que já explicou bem explicadinho para vocês sobre isso. Mas ela é constituída basicamente por muco visível e junções de oclusão e adesão. Então, ela tem ali muito muco e junções, então é tudo bem juntinho para evitar que esse HCl retorne para a mucosa e acabe danificando ela. E, além disso, quais são os nossos inibidores endógenos de secreção? São as prostaglandinas aqui. Elas atuam inibindo diretamente a secreção do HCl nas células parietais ali. O mesmo processo que a somatostatina faz.
A mesma coisa a prostaglandina vai fazer. Ela vai inibir diretamente a secreção do HCl pelas células parietais. É direto. Bom, qual a diferença do muco para o muco visível? Ele é produzido por células que estão encontradas em toda a nossa mucosa gástrica ali, e ele é muito viscoso mesmo. Ele recobre toda a mucosa gástrica. É tipo uma camada gelatinosa, assim, de muco. Às vezes tem até mais de 1 milímetro de espessura, tipo, bem notório mesmo. Ele é muito viscoso. Ele é alcalino, então ele não vai deixar a mucosa ficar exposta à secreção proteolítica e ácida ali. E eu acho que é basicamente isso. E também eu acho que é legal falar que qualquer irritação ali da nossa mucosa vai estimular diretamente as nossas células mucosas a secretarem ainda mais esse muco. Então ele vai ficar mais espesso, alcalino, viscoso. Importante falar isso. Bom, a gente tem 3 fases de secreção gástrica: a cefálica, a gástrica e a intestinal. A cefálica, ela vem da nossa visão, do odor, da lembrança do alimento. Ela contribui com cerca de 30% assim da nossa secreção gástrica. E é basicamente isso, ela vem da quanto mais intenso o nosso apetite, maior vai ser essa estimulação. Foi aquilo que eu já falei, quando a gente vê um alimento que a gente gosta muito, vai ser mais estimulada essa secreção. A fase gástrica. O alimento que entra no estômago, ele vai excitar os reflexos vasovagais, vai excitar os reflexos entéricos locais, e além disso, vai excitar o mecanismo da gastrina. Tudo isso vai levar à secreção de suco gástrico. Então, durante as várias horas que o nosso alimento está ali, vai estar sendo produzido o suco gástrico, ele vai estar sendo secretado ali. E essa fase é mais ou menos com cerca de 60% da secreção gástrica. Ela é bem importante. A presença do alimento na porção superior ali do nosso intestino delgado, especial no nosso duodeno, ela vai continuar causando uma secreção gástrica, mas tipo, em pequena quantidade. Isso acontece devido às pequenas quantidades de gastrina que são liberadas pela mucosa duodenal. Essa secreção é mais ou menos 10% da secreção total gástrica. Aqui, igual eu falei, fase cefálica, acontece via vagal, a gente vê um alimento, estimula o nosso centro vagal no bulbo, vai chegar ali e vai ser estimulado. Fase gástrica, igual eu falei antes, reflexo entérico local, reflexo vasovagal e também o mecanismo da gastrina, histamina. Bom, e durante o nosso período interdigestivo, o que está acontecendo ali? O estômago está secretando ainda? Tá, mas poucos mililitros de suco gástrico. Além de ser pouco, a composição desse suco é um pouco diferente. Ela é quase total do tipo não oxíntico. O que é isso, não oxíntico? Ela é basicamente muco. Ela não vai ter quase nenhum ácido, basicamente muco. E o que pode alterar essa secreção no período interdigestivo? Alterações hormonais. Isso pode influenciar diretamente a aumentar essa secreção. Além de aumentar a secreção, também pode causar uma mudança na sua composição. Antes, aquela secreção, que era toda mucosa praticamente, com quase nenhum ácido, vai passar a ser mais ácida. Então, é por isso que quem, por exemplo, trabalha num trabalho que sofre muito, meu Deus, mas sofre muito estresse aí no seu dia a dia, está sob muita pressão, tem mais chances, sim, de desenvolver úlceras, por exemplo. É por conta dessa influência do fator emocional durante a secreção gástrica. Eu acho que esse slide Thalia vai explicar para vocês. Vou. Amiga, você pode passar o próximo slide primeiro, para eu explicar? Posso. Obrigada. Então, gente,
Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa produção de HCl, os hormônios que influenciam, para depois a gente voltar no slide anterior e eu falar sobre ele. Então, a gente tem a histamina, né? Vocês sabem que a gente tem histamina. E essa histamina, ela é produzida por umas células que elas são chamadas de células tipo intercromafim. E essas células, elas ficam nas regiões próximas, onde estão as células parietais, que a Maria Laura já falou sobre. Então, recapitulando, a gente tem a célula tipo intercromafim, elas produzem histamina e elas estão próximas das células parietais. Então, por uma ação parácrina, que vocês já estudaram isso, essa histamina ela vai estimular diretamente a célula parietal e aí vai ter um aumento da produção de ácido clorídrico. Então, espero que tenha ficado claro. A gente tem as células tipo enterocromafins, essas células produzem histamina, a histamina, por ação parácrina, ela estimula a célula parietal e aumenta a produção de ácido clorídrico. Ok. Além desse tipo de célula, a gente tem a célula G, da glândula pilóica, que vai produzir gastrina. Então, a gente está falando da histamina e da gastrina. Essa célula G produz gastrina e essa gastrina também atua na célula parietal, só que não por ação parácrina, igual a outra. Ela é absorvida pela corrente sanguínea e aí ela vai estimular a célula parietal a produzir HCl. Então, o que a gente percebe, então? Tanto a histamina quanto a gastrina, ela estimula a produção de ácido clorídrico, né? Ótimo. Só que essa célula G que produz a gastrina, ela aumenta essa produção de HCl também pela estimulação das células tipo enterocromafins, porque ela faz essa célula produzir mais histamina e, consequentemente, mais HCl. Então, vamos recapitular de novo, vamos tentar entender de uma forma mais fácil. A gente tem a célula tipo enterocromafim, produz histamina. Essa histamina, ela estimula a produção de ácido clorídrico pela célula parietal. Ok. A gente tem a célula G, que produz gastrina. Essa gastrina, ela além de aumentar a produção de HCl pela célula parietal, ela também aumenta a produção de histamina pela célula tipo enterocromafim. E a gente sabe que a histamina, ela aumenta a produção de HCl. Então, tá, até aí a gente entendeu. Então, essas duas células, elas vão estimular a produção de HCl. Só que nessa região, igual tá na imagem aí, a gente também tem a célula D. E essa célula D, ela secreta somatostatina, que a Maria também já disse sobre. E no trato gastrointestinal, essa somatostatina, ela inibe a secreção de gastrina pela célula G, o que vai reduzir a produção de gastrina e vai reduzir a produção de HCl. Então, espero que tenha ficado entendido. Ó, a gente tem essa célula G, que produz gastrina para estimular a produção de HCl, só que também a gente tem a célula D, que produz somatostatina, que faz o quê? Inibe a produção de gastrina pela célula G. Aí, Maria, volta o slide para mim. Então, aqui, nesse slide, o que a gente tem? A gente está falando de alguns fatores hormonais que vão inibir a liberação do HCl. Então, como eu tinha falado, a somatostatina, que é produzida pela célula D, e ela vai atuar na célula G, e sobre a célula tipo enterocromafim, vai inibir a secreção de gastrina e histamina. Então, o que a gente percebe com isso? Se vai inibir a secreção de gastrina e histamina, automaticamente está inibindo a liberação do HCl, porque eu expliquei que esses dois hormônios, eles estimulam a produção de HCl. Então, somatostatina é um dos fatores hormonais que vai inibir essa liberação de HCl. O segundo é a prostaglandina. Por quê? Essa prostaglandina, que ela é produzida pelo sistema neuroendócrino difuso, pelas células, né, do sistema neuroendócrino difuso, ela atua diretamente, essa já atua diretamente na célula parietal, que é a célula que secreta HCl. Ou seja, então, a somatostatina vai inibir a produção de HCl, a prostaglandina diretamente, né, que já inibe ali a produção de HCl pela parietal. E, por último, a gente tem o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que é o quê? Ele é produzido, né, um hormônio produzido pela célula K, que é outra célula que a gente tem, célula G, célula D, célula K. A célula K, ela está localizada no duodeno e no jejum.
E aí, em resposta à presença de produtos da hidrólise de proteína, né, aminoácido, de carboidrato, de lipídio, nesse lumen, vai ser produzido, né, esse hormônio. E aí esse hormônio ele atua diretamente também nas células plaquetais, inibindo a secreção de HCl. Então, o que a gente tem, então? A gente tem 3 fatores hormonais que vai inibir essa liberação da HCl. A somatostatina, que vai ser meio que indiretamente, né, porque ela atua na célula G e na célula tipo enterocromafim. A prostaglandina, que atua diretamente na célula plaquetal. E o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que também atua diretamente na célula plaquetal. Então, esses 3 hormônios vão inibir a liberação da HCl. E essa é a explicação, essa é a minha parte. A Raquel vai voltar com o resto dos Obrigada, slides. amiga. Por nada. Bom, e como é regulada a nossa secreção de pepsinogênio? Ela ocorre principalmente em resposta a 2 tipos de sinais, a acetilcolina e ao ácido no estômago. Bom, a acetilcolina, ela é liberada ali pelos nossos nervos vagos ou outros nervos entéricos também. O nosso ácido gástrico, ele não, como eu já tinha falado anteriormente, ele não vai estimular as células pépticas diretamente, provavelmente. Isso nem é um consenso ainda, mas eu vou pelo que está no Guyton ali. Mas ele vai desencadear reflexos entéricos adicionais ali. Então, por exemplo, quando a nossa habilidade de secretar a quantidade normal de ácido é perdida, o nosso nível de pepsinogênio vai cair, mesmo quando as nossas células pépticas estão normais. E também, importante a gente lembrar de novo, o pepsinogênio, quando ele é secretado, ele não tem atividade digestiva. Ele vai ser ativado quando estiver em pH baixo, mas com uma pepsina ativa, daí sim ele vai ser ativado e vai começar a ter papel digestivo. É importante a gente lembrar. Lembrar também que o ácido clorídrico ele é tão necessário quanto a pepsina para a digestão de proteína. Porque se a gente não tiver o pH baixo aqui, o pepsinogênio não vai ser ativado. Sem o pepsinogênio ativado, a gente não vai ter digestão. Bom, o fator gástrico intrínseco, que eu falei que elas adoram perguntar. O que é o fator intrínseco? Essa substância ela é essencial para a absorção da vitamina B12. E ela é secretada pelas células parietais. Importante lembrar isso. Quem secreta o fator intrínseco são as células parietais. Por exemplo, quando essas células são destruídas lá no estômago, o que acontece muito usualmente em pessoas que têm gastrite crônica. A pessoa, igual eu falei, ela não vai ter só a cloridrigia, que é a ausência de secreção de ácido gástrico, mas ela também pode ter anemia perniciosa, porque vai ter ali uma falha na maturação das hemácias, porque essa maturação não vai acontecer de forma correta na ausência de estimulação da medula óssea pela vitamina B12. Então, é importante a gente lembrar disso, vitamina B12, ausência de fator intrínseco, não vai ter absorção de vitamina B12. A ausência de vitamina B12 pode causar anemia perniciosa. Agora eu vou falar sobre secreção pancreática. A gente já passou bastante do tempo, mas eu vou tentar ser o mais rápida possível. Bom, aqui é só um resuminho do que é o pâncreas. É uma glândula alongada, achatada e fica ali situada no abdômen superior atrás do nosso estômago. Ele tem tanto funções endócrinas como exócrinas. E as doenças ali pancreáticas, elas vão afetar significativamente o estado nutricional. Eu vou explicar por que isso acontece mais adiante agora. Bom, a secreção pancreática, ela tem muitas enzimas que podem digerir todos os 3 tipos principais de alimentos, proteínas, carboidratos e gorduras. E ela ainda vai ter uma quantidade de íon bicarbonato, que vão contribuir de modo muito importante para neutralizar essa acidez do quimo, que vai ser transportado do estômago para o duodeno. Quais são as mais importantes enzimas pancreáticas na digestão de proteína? Tripsina, quimiotripsina e carbox. Essa daqui que é meio difícil de falar. A que a gente tem em maior
abundância é a tripsina. E para nossa digestão de carboidratos, a gente tem a amilase pancreática. Para digestão de gorduras, as enzimas são 3: a lipase pancreática, a colesterol esterase e a fosfolipase. Aqui. E os nossos ductos, o que eles fazem? Os ácidos vão secretar as enzimas e os ductos vão secretar água e bicarbonato. Vai ser muito importante para alcalinizar o nosso meio ácido ali, para neutralizar aquilo. Bom, aqui e a ativação dessas enzimas. Elas não vão ficar ativas toda hora, porque isso nem pode acontecer. Ou o pâncreas ele podia ser digerido pelas suas próprias enzimas. Elas vão ficar inativadas pelo fator inibidor da tripsina, que é produzido lá pelas células secretoras mesmo, as mesmas que produzem as enzimas, que produz colesterol esterase, que produz tripsina, vai produzir o fator inibidor da tripsina. Essa parte aqui, eu acho que ela não vai cobrar, mas só está falando basicamente que é no intestino delgado que o tripsinogênio é ativado em tripsina por a enteroquinase. Eu acho que isso ela não vai cobrar. Eu não lembro dela ter cobrado nenhum ano. Mas, como eu falei, como é evitada a digestão do próprio pâncreas por suas enzimas? É justamente pelo fator inibidor da tripsina. Então, a gente pode até pensar, quando o nosso pâncreas ele é lesado gravemente, ou quando, por exemplo, ocorre um bloqueio ali do ducto, muita secreção pancreática vai se acumular ali na região comprometida do pâncreas. Nessa condição, o efeito desse inibidor da tripsina não vai ser suficiente. Então, essas células pancreáticas vão ficar ali ativadas. O inibidor da tripsina não vai conseguir inibir suficientemente. Então, em poucas horas assim, pode dar uma pancreatite aguda ali. É em questão de poucas horas mesmo. Porque se a gente tem um ducto bloqueado, vai acumular muita secreção. A inibição da tripsina não vai dar conta, e ali vai ter uma pancreatite. Aqui é basicamente isso mesmo. E quais são os nossos fatores que estimulam a secreção pancreática? Acetilcolina, colecistocinina e secretina. Bom, a acetilcolina e a colecistocinina, elas vão estimular basicamente a secreção de enzimas digestivas. Aqui, muita enzima, mas pouca água e eletrólitos, como eu disse. Aqui, acetilcolina e colecistocinina, enzimas digestivas. Importante não confundir com a secretina, porque a secretina, ela é secretada ali pela mucosa duodenal e jejunal. Por exemplo, a gente tem um alimento muito ácido penetrando no nosso intestino delgado. Ela vai estimular principalmente a secreção de bicarbonato de sódio. Então, secretina, grande volume de secreção aquosa de bicarbonato. Acetilcolina, colecistocinina, enzimas digestivas. O papel delas é bem diferente. Aqui está falando de novo sobre a secretina. Como eu falei, a gente tem ali um ambiente muito ácido. O quimo muito ácido penetrou ali no duodeno, vindo do estômago. Então, esse ácido vai causar a liberação de proselectina e vai ativar a selectina. Vai ativar a selectina. Selectina vai ter uma secreção de bicarbonato para neutralizar ali. É um feedback negativo. É o clássico feedback negativo que acontece aí. Quimo muito ácido, célula S, liberação de secretina, vai induzir secreção de bicarbonato para tentar subir esse pH. E aqui, a
colecistocinina, igual eu falei, ela também vai estimular a secreção enzimática pelo pâncreas. Aqui, o ácido no estômago liberou a secretina na parede duodenal. As gorduras e os aminoácidos vão causar a liberação da colecistocinina. Então, importante a gente lembrar, a colecistocinina. Esse efeito dela vai resultar principalmente da presença de protease ali, produto de digestão de proteína. O produto ali da digestão vai ativar a colecistocinina e elas vão também estimular a secreção enzimática no pâncreas. Quais são as fases da secreção pancreática? Bem facinho, bem rapidinho. Cefálica e gástrica. Vão causar estímulo nervoso para ter secreção de gastrina. E também ocorre liberação de acetilcolina. Aqui é bem pouca quantidade. Na fase cefálica a gente tem cerca de 20%, se eu não me engano. Na fase gástrica é de 5 a 10 mais ou menos. É pouca quantidade secretada, mas mesmo assim é importante. A fase intestinal, a gente tem ela depois que o quimo penetra ali no nosso intestino delgado. Depois que ele penetrou, a secreção vai ser abundante, principalmente em resposta hormonal. E além disso, a colecistocinina, ela vai determinar um aumento ainda maior nessa secreção de enzimas. Vai ser ainda mais intenso. Então, gente, eu tentei ser o mais rápida possível. Eu posso até ter corrido demais, explicado muito rápido, mas é porque o tempo realmente ficou muito apertado. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar lá no WhatsApp que a gente responde. Se vocês quiserem também, eu tenho um resumão de tudo da parte de secreção. Ele não tá assim perfeito, mas se vocês quiserem, eu dou os ajustes e mando para vocês. É só pedirem aí que a gente manda. E eu espero que tenha ajudado. Desculpa ter corrido com a matéria agora no final, mas foi isso. Eu espero que tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho. E qualquer coisa, pode mandar mensagem. A gente não se importa de responder. E se vocês quiserem também, eu mando o material de secreção que eu tenho, que pode ajudar A vocês. gente quer, com certeza. Então pode deixar que eu mando. Eu só vou tentar ajustar para ele ficar um pouquinho melhor para vocês e eu envio para vocês. Perfeito, Maria Laura, obrigada. Imagina, qualquer coisa. Eu vou botar meu número aqui no chat também. A representante vai passar para vocês, mas se vocês quiserem já anotar e mandar alguma dúvida, podem mandar. Muito obrigada, gente. Eu sei que demorou, mas a gente tentou dar tudo da forma mais resumida e fácil possível. Mas é isso, gente. Boa sorte na prova amanhã, né? Eu acho. Boa sorte, fiquem calmos. A prova é super tranquila. Eu sei que parece difícil assim, mas vai dar tudo certo. A gente agradece até o final, né? 18 pessoas. E é isso também. Quem quiser me mandar mensagem, eu mandei meu número no chat. A representante pode mandar o meu número da Maria lá no grupo. Podem mandar mensagem, mandar dúvidas. E é isso. Boa noite para vocês. Muito obrigada por estarem até Obrigada, aqui. gente. Ai, a gente Amiga, não... só encerra a gravação aí. E a gente não pediu a chamada no Ah, chat. é verdade. Puta que A gente pariu. esqueceu de mandar para vocês, mas a gente tem um link para computar a presença. Não vale nada essa aula de monitoria, só para ajudar vocês mesmo, mas é só para a gente ter um controle. A gente manda para representante e ela manda lá no grupo mesmo, tá ótimo. Daí vocês mandam lá a presença e é isso. E aí vocês colocam. Obrigada, gente.